E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, eu sei que às vezes parece um bicho de sete cabeças, ativos financeiros, mas pode respirar com alívio, tá? A gente vai dissecar cada detalhe passo a passo para esse assunto ficar super claro e deixar de ser uma pedra no sapato na sua preparação. Vamos nessa? Eu imagino que ao olhar para uma questão como essa, o coração até dá uma gelada. São muitos números, várias regras, mas a minha proposta aqui é a gente enxergar isso não como um muro, mas sim como um quebra-cabeça. E com a abordagem certa, pode ter certeza, todas as peças se encaixam direitinho. Vamos resolver essa questão juntos, com calma. Então, o nosso desafio é uma questão clássica da FCC, do concurso para auditor da Cefaz de Goiás. O primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é entender exatamente o que a questão está nos dando de informação. Vamos olhar esses dados com muita calma. Ok, olha só essa tabela. Ela mostra três aplicações financeiras diferentes. A primeira é o tal valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A segunda, custo amortizado. E a terceira, valor justo por meio do resultado. Para cada uma delas, a gente tem o valor aplicado, a taxa de juros do mês e, atenção aqui, o valor justo lá no final do período. E repare num detalhe: a banca fornece o valor justo até para o custo amortizado. A gente vai ver que ele não usa essa informação. É uma isca, uma informação para testar quem está realmente atento. Certo. Antes da gente entrar na lógica contábil, nos débitos e créditos, vamos aprender um macete, um atalho. Porque vamos combinar, numa prova com tempo correndo, saber chegar na resposta de forma rápida e segura é ouro. Isso tira a pressão e dá aquela tranquilidade para só depois a gente entender o porquê de cada cálculo. Em geral, a FCC, nesse tipo de questão, vai te cobrar uma de duas coisas. Ou ela quer saber o saldo final da aplicação lá no balanço patrimonial, ou ela quer saber qual foi o impacto, a receita ou despesa na demonstração do resultado, a DRE. O atalho que a gente vai ver agora serve para as duas situações. A nossa questão específica pede o valor total no balanço patrimonial. Então, nosso foco agora é esse. Vamos começar calculando o saldo final de cada uma dessas três aplicações, como se a gente estivesse montando o balanço da empresa no dia 31 de dezembro. Começando com o primeiro ativo, o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A regra aqui é muito simples. Se a mensuração é pelo valor justo, o saldo no balanço vai ser o próprio valor justo. Então, para este primeiro, o valor é R$ 507 mil. Simples assim, sem cálculo. Agora, vamos pular lá para o terceiro ativo da lista, o valor justo por meio do resultado. A lógica é exatamente a mesma. O nome já diz tudo, né? Se é valor justo, o valor no balanço vai ser os R$ 409 mil que a tabela informou. Pronto, já temos dois dos três valores. Agora sim, vamos para o ativo do meio, o custo amortizado. Aqui, a regra muda completamente. Esse método não está nem aí para o valor de mercado. Ele segue o que a gente chama de curva do papel. O valor dele vai ser o valor inicial mais os juros que renderam no período. Ou seja, R$ 300 mil mais 1% de juros que dá 3 mil. Total, R$ 303 mil. E aquele valor justo de 303 mil que a banca deu? Coincidência ou não, a gente ignora ele completamente. Agora é só correr pro abraço. A gente soma tudo. 507 mil do primeiro, mais 409 mil do terceiro, mais 303 mil do segundo. O total dá R$ 1.219 mil. Pronto, chegamos na alternativa correta, a letra E, sem fazer um único lançamento contábil complexo. Ganhamos tempo e, o mais importante, ganhamos confiança. Beleza. Com uma resposta já garantida, a pressão da prova já passou. Agora sim, com calma, a gente pode explorar a lógica por trás dos números. E vamos começar pelo método mais direto, o custo amortizado. O jeito mais fácil de pensar no custo amortizado é imaginar uma caderneta de poupança. A gente coloca um valor lá e no final do mês a gente soma os juros que ele rendeu. Simples. Se o ativo valorizou ou desvalorizou no mercado, não importa para esse método, porque a intenção da empresa é ficar com ele até o vencimento. E para nunca mais esquecer, o método do custo amortizado, como diz um grande professor, quer que o valor justo se exploda. É um jeito bem humorado de lembrar que ele é totalmente indiferente às flutuações do mercado. O que importa é o que está no contrato: valor inicial mais juros. Esse slide mostra como o processo é simples. São só dois passos. Primeiro, a compra. Sai dinheiro do caixa e entra um ativo novo, a aplicação financeira.
Depois, no fim do mês, a gente reconhece os juros. A aplicação engorda em R$ 3.000 e esse aumento é uma receita financeira que vai lá para a demonstração do resultado. E acabou, é só isso. Agora, vamos olhar os outros dois métodos. Diferente do custo amortizado, eles se importam e muito com o valor de mercado no final do período. Eles precisam ser atualizados, ou, como a gente diz, marcados a mercado. A diferença crucial, o pulo do gato, entre os dois métodos de valor justo está em para onde vai o ajuste de mercado. No valor justo por meio do resultado, qualquer variação, seja dos juros ou do sobe e desce do mercado, vira receita ou despesa na DRE. Já no valor justo por meio de outros resultados abrangentes, só os juros vão para o resultado. A avaliação de mercado vai para uma conta especial lá no patrimônio líquido. Vamos ver o passo a passo do valor justo por meio do resultado. A empresa comprou por 400 mil. No fim do mês, reconheceu os juros de 2%, ou seja, R$ 8.000. Nesse momento, o saldo contábil do ativo é de 408 mil, mas a gente viu que o valor justo é de 409 mil. Então, precisamos ajustar aumentando mais R$ 1.000. E tanto os 8 mil de juros quanto esse 1.000 do ajuste viram receita financeira. O resultado do período foi impactado em R$ 9.000. Agora, olha que interessante o caso do valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A compra foi por 500 mil. Os juros de 2% dão 10 mil. Esses 10 mil vão direitinho para o resultado, como receita. Nesse ponto, o saldo contábil do ativo está em 510 mil. Só que o valor justo dele é de 507 mil. Então, a gente precisa diminuir o saldo em 3 mil. E é aqui que está o segredo. Essa redução de 3 mil não vira despesa. Ela é lançada contra a conta ajuste de avaliação patrimonial, lá no patrimônio líquido, sem afetar o lucro do mês. Ótimo! Agora que a gente viu o atalho e a lógica de cada método, vamos amarrar as pontas. Vamos recapitular tudo e, mais importante, destacar algumas armadilhas, as famosas pegadinhas que a banca FCC adora colocar nessas questões. Essa tabela aqui é para ser o seu guia definitivo sobre o tema. Ela resume tudo que a gente conversou. Olha só, no balanço, custo amortizado é o custo mais os juros, enquanto os outros dois são o valor justo. Os juros do contrato sempre vão para o resultado, não importa o método. E a grande diferença, o ajuste a valor justo. Um método ignora, outro joga no resultado e o terceiro joga lá no patrimônio líquido. Memorizar essa tabela é meio caminho andado para acertar qualquer questão. E, por favor, muito cuidado com estas armadilhas. Primeiro, sempre olhe as datas com atenção. Aqui era só o mês, mas a banca podia pedir 2, 3 meses e aí entraria juros compostos. Segundo, os juros são sempre sobre o valor principal aplicado, nunca sobre o valor justo. E terceiro, a pegadinha mais clássica de todas, confundir para onde vai o ajuste de mercado em cada um dos métodos a valor justo. Fiquem muito, muito alertas com isso. É muito importante lembrar que todo esse esforço para entender uma questão como essa não vale só um ponto na prova, é muito mais. É um degrau que se sobe em direção ao grande objetivo, ao sonho da aprovação. Cada conceito que a gente domina, que deixa de ser um mistério, fortalece a preparação e deixa a gente mais perto dessa conquista. É preciso continuar com essa firmeza.